Imagine por um momento. Você está no fundo de um poço escuro, sem ver saída. As dificuldades da vida parecem esmagar seus sonhos, enquanto cada sonho que você já teve escapa lentamente, como água que escorre por entre as mãos fechadas. Parece impossível realizar, quanto mais acreditar que algo bom pode surgir disso. Mas essa é a história de José, um jovem que enfrentou a maior das dificuldades, mas encontrou uma luz capaz de transformar sua dor em propósito. Uma jornada que vai da prisão ao palácio, do abandono à redenção, mostrando que até mesmo nas situações mais desesperadoras existe esperança. José era o filho preferido de Jacó, aquele cujo sorriso iluminava qualquer ambiente. Ele tinha sonhos tão grandes que pareciam quase impossíveis, sonhos de liderança, prosperidade e destino. Mas esses mesmos sonhos, compartilhados inocentemente com seus irmãos, acenderam uma chama de inveja tão intensa que eles não conseguiram suportar olhar para ele. Um dia, movidos por ódio cego, eles tomaram uma decisão cruel: arrancar José de tudo o que ele conhecia e vendê-lo como mercadoria para estranhos. Aquele menino que outrora brilhava com esperança foi jogado em um buraco escuro, enquanto seus gritos ecoavam no silêncio do deserto. No Egito, José foi lançado em um mundo onde ninguém conhecia seu nome ou valor. Ele trabalhou sob o sol escaldante, suportando o peso de um destino que parecia cruel. Quando finalmente conquistou a confiança de Potifar, seu mestre, uma nova tragédia veio. Falsamente acusado de um crime que nunca cometeu, ele foi atirado em uma cela úmida e escura. Ali, cercado por sombras e murmúrios de outros prisioneiros, José poderia ter desistido, poderia ter permitido que o ressentimento envenenasse seu coração. Mas, mesmo nas profundezas daquela prisão, ele escolheu manter viva uma pequena chama de fé. E foi essa chama que chamou a atenção de Deus. Um dia, o faraó do Egito teve sonhos misteriosos que ninguém conseguia decifrar. Desesperado, ele ouviu falar de José, o jovem hebreu que interpretava sonhos na prisão. José foi chamado à presença do faraó e, com a sabedoria divina, revelou o significado dos sonhos. 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria e a fé de José, o faraó o libertou da prisão e o nomeou governador de todo o Egito. José, que antes era escravo e prisioneiro, agora era o segundo homem mais poderoso do reino. Durante os anos de fartura, José usou sua sabedoria para armazenar alimentos, preparando o Egito para os tempos de fome. Quando a fome chegou, até mesmo os irmãos de José vieram ao Egito em busca de comida. Quando os irmãos entraram no palácio, José mal conseguiu conter as lágrimas. Ali estavam os mesmos homens que o haviam traído, agora humildes e desesperados, implorando por comida. Seu coração estava dividido. Metade queria confrontá-los, exigir explicações pelo sofrimento que causaram. A outra metade ansiava por abraçá-los e dizer: "Eu sou José, seu irmão." Após testá-los repetidamente, ele finalmente revelou sua identidade. As palavras saíram tremidas, mas firmes: "Sou eu, José, ainda vivo." Houve silêncio absoluto. Os irmãos caíram de joelhos, tomados pelo choque e arrependimento. Naquele momento, José escolheu o caminho mais difícil: perdoar. Não porque fosse fácil, mas porque sabia que o ódio só perpetuaria o ciclo de dor. José nos ensina que a vida pode ser difícil, mas também surpreendentemente redentora. Suas cicatrizes nunca desapareceram completamente, mas elas se tornaram marcas de força e sabedoria. Ele provou que a fé não elimina os problemas, mas nos dá coragem para atravessar. Que a perseverança não é apenas sobre continuar, mas sobre florescer mesmo quando tudo parece perdido. E que o perdão não é um presente para quem errou, mas uma libertação para quem foi ferido. A história de José nos desafia a olhar além das nossas circunstâncias
e ver a mão invisível de Deus moldando algo extraordinário a partir das dificuldades. Que a história de José seja um farol em seus dias mais difíceis. Lembre-se, não importa quão profundo seja o poço em que você se encontra, sempre há uma escada sendo preparada para tirá-lo dali. Confie, mesmo quando não entender. Perdoe, mesmo quando doer. E continue sonhando, porque Deus escreve histórias bonitas com capítulos difíceis. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança hoje. Juntos, podemos transformar a dor em propósito. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários como ela impactou sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que transformam vidas.